Ema, olá Kátia, estamos aqui hoje para a primeira gravação do nosso primeiro episódio de podcast Cabeça Fora d'Água. Vamos então hoje ter cá a família da Ema. Temos aqui a mãe, temos o pai também presente e temos a Ema. Para a família estar completa, existe ainda um outro filho, o Afonso, que esta família tem. No entanto, o nosso foco da nossa conversa aqui hoje vai ser sobre a Ema, uma das nossas alunas do nosso serviço Dois Meios Corpo e Água. A Ema foi uma das primeiras alunas que nós tivemos no nosso serviço e achamos que faria todo sentido ser essa família e por todo o histórico que tem trazido ser aqui a primeira convidada do nosso podcast. Kátia, hoje é dia 12 de maio de 2025. A Kátia lembra-se o que é que fez há 3 anos atrás, no dia 12 de maio de 2022, no caso. Há 3 anos atrás. Eu acho que realmente agora. Eu sabia que tínhamos começado em maio, não sabia que tínhamos acertado se calhar no dia. É verdade. E isto foi pura coincidência, porque eu fui ver aqui todo o nosso histórico com a Ema e a ficha de avaliação inicial de primeira sessão da Ema foi no dia 12 eu sei de que maio. Começamos em maio, que eu lembro de que a Ema 2022. tinha feito Exatamente. A Ema veio quando... com 1 ano e 1 mês, mais ou menos, foi. Que ela chegou. E coincidência ou não, quando vi as datas, eu pensei, está tudo certo. Está tudo certo mesmo. Tinha que ser esta família. Nesse dia que a Kátia veio até nós, à piscina, para fazer esta avaliação inicial, a Kátia, sinceramente, sabia ao que vinha ou sabia para o que vinha? Ainda não. Não tinha bem conhecimento de o que é que iríamos fazer, o que é que ia sair daqui. Certo. Eu só procurava, era do género de alguém ou alguma coisa que nos ajudasse naquilo que tínhamos acabado de receber, que era um diagnóstico, que ainda não sabíamos como lidar com aquilo. Exatamente. Ainda não sabíamos o que vinha ainda para a frente e só procurávamos ter algum tipo de solução no sentido de que desse mais qualidade de vida. Certo. Ou seja, o diagnóstico que a Kátia fala, e como ela própria acabou de dizer, a Ema chegou à piscina com 1 ano e tal, portanto, era um diagnóstico ainda precoce, uma síndrome mais ou menos rara. Há aqui, de acordo com as estimativas, para 2.500 casos, 1.000 mais ou menos, é síndrome de Noonan. Sim, exatamente, é raro, mas mais comum, exatamente, com alguma frequência aqui de presença, e a síndrome de Noonan tipo 4. Tipo 4. Kátia, consegue dar aqui uma breve descrição para que as pessoas que nos ouvem saibam mais ou menos a que é que nos referimos? Sim, o caso da Ema, por exemplo, ela tem um gene ainda mais raro, que é o tipo SO-S1, o mais comum é o PTN11. No caso da Ema, por exemplo, a nível de problemas cardíacos, a Ema tem um problema cardíaco associado a nível de visão. No caso dela não, mas a nível da audição também. A hipotonia muscular foi logo uma das primeiras. Aliás, foi na avaliação um dos objetivos descritos por esta família, que era um dos objetivos principais. Aliás, foi logo isso que nos começou até a preocupar, antes de sabermos o diagnóstico, o porquê da Ema não ter a força que um bebê tinha. Mas vocês já viam isso em casa? Sim, antes do diagnóstico foi isso que nos preocupou. A nível físico, eles... nota-se pela carinha que há um conjunto de características. Sim, para a síndrome. Exatamente. Que é a ptose nas pálpebras, a baixa estatura. A baixa estatura, no caso da Ema não é evidente porque ela também pelo gene em si não afeta a nível da altura e a nível do peso. A nível também da parte da endocrinologia, mexe um bocadinho. Eles podem precisar da tal hormona do crescimento. Sim. Para já não é o caso dela. E há coisas que eu acho que nós, nem os médicos às vezes prevêem e nós também não, porque ainda é assim um leque muito, muito grande. A esta altura ainda é? A esta altura ainda é, sim. Ok. Para uma família que tem uma filha e que são pais de segunda viagem e que, portanto, já levam aqui um bocadinho de bagagem, não é? Sim. E que começam a ver aqui umas características
um bocadinho diferenciadas daquilo que à partida seria um desenvolvimento típico, não é? Como a tal falta de força que vocês notavam. Quando vocês procuram um trabalho em piscina, o vosso objetivo, quando nos procuram, vêm com indicação médica, terapêutica, foi a título individual, pessoal, que vocês pensaram, talvez a piscina seja aqui uma boa resposta, a intervenção em meio aquático, como é que isto surge com os vossos objetivos? A piscina na altura surgiu até foi mesmo por recomendação de uma pessoa que também é muito querida ainda hoje, e ela tinha um filho com trissomia 21. Ok. E eu pensei, bem, se uma pessoa que já tem também um filho com um diagnóstico destes e que já trabalha com a equipa, provavelmente também não vais conseguir. E que a trissomia 21 tem também uma característica bastante forte de hipotonia. Sim, exatamente, por isso foi mesmo ok, será que isto é um escape para conseguir também com que ela tenha estes resultados, pelo menos porque ela, por exemplo, até a própria cabecinha, para ficar direitinho, nós notávamos que ela deixava cair um bocadinho, os braços, ela não tinha tanta força, a nível de andar já era quase uma última, porque eles têm uma dificuldade a atingir o sentar, certo. Ou seja, nós já nem pensávamos no andar, pensávamos todos estes marcos de desenvolvimento, sim. Vocês ali já fase do sentar, se calhar do rebolar, o gatinhar ou alguma coisa, estes marcos que se prevêem que acontecessem, vocês estavam a perceber que não estava a acontecer, não e que se calhar com a piscina, sim, iriam potenciar isso. Lá está, já nem pensávamos no andar, porque nós já sabíamos que ia ser uma coisa a longo prazo, provavelmente, mas o sentar, pelo menos, que é o mais básico, sim. Que a gente tem, é um bebê ver um bebê sentar, e nós já vínhamos o irmão. Exatamente, é isso. E percebemos que havia ali que ela não tinha essa força e provavelmente esta piscina ia lhe dar essa força para ela conseguir começar, pelo menos, a sentar. E então, quando vem o primeiro dia à piscina, qual é o sentimento com que sai de lá, honestamente? Na altura foi muito difícil, porque ela chorou imenso. Porque depois houve a questão da sensibilidade, exatamente. Que é, lá está, uma das coisas que também mexe um bocadinho com a síndrome em si, que nós não tínhamos percebido, e foi mesmo de género, bem, aqui ainda mais para trabalhar. Então foi de género, será que eu estou a fazer isto e estou a prejudicá-la mais? Estou a fazer alguma coisa que... Um coração de mãe apertado. Sim, é de género, eu sei que aquilo provavelmente lhe vai fazer bem, mas ao mesmo tempo ela estava, eram 5 minutos e era sempre a chorar. É importante dizer isto, esta primeira abordagem com a Emma, quando chegou, era uma abordagem de colo. Dar muito colo ainda, dar muita relação com o espaço, com a água, com o próprio terapeuta. Inicialmente eu fui com a psicometricista que teve com a Emma, depois por questões pessoais da minha gravidez, tivemos que alterar aqui o profissional, e depois voltamos aqui a ter a Emma novamente, já com a minha presença em piscina, mas já não a fazer o acompanhamento da Emma, uma vez que ela depois fez aqui a continuação para outra e a articulação com outra colega da nossa equipa, mas esta fase inicial com ela foi de ter uma mãe que inicialmente estava ali no cais, tentava dar o máximo apoio, tentávamos perceber como é que a figura da Cátia podia ajudar, se iria ser uma figura de segurança ou se então para dentro de água, se então se calhar poderia não resultar muito bem, se colocar a hipótese, será que entrar na água é necessário, será que não, será que sair da piscina era importante? Houve aqui várias estratégias que nós tivemos que tentar numa fase inicial. Eu lembro-me na altura até, houve muitas sessões que ela fez, que tinha que estar escondida. Sempre, exatamente. Porque ela, se me visse, era ali um... Era pior, okay, ela era pior. A chorar e a minha mãe está ali, não está aqui. Sim, então sim. Foi. Até termos aqui cada vez momentos de sessão mais prolongados em que a Emma já estava feliz depois. Feliz, e quando começamos a ver uma Emma tranquila na água, com uma boa relação com a água, com os diferentes objetos, já a querer explorar mais, a querer procurar mais, isso para vocês dá-vos um descanso em perceber que, ok, isto pode ser aqui um contexto de trabalho em que ela esteja a atingir novas formas de desenvolver num contexto de piscina, mas que também pudesse levar para outros, ou vocês achavam que, ok, isto que ela está a fazer aqui vai resultar aqui, ponto? Ou qual era a vossa perspectiva em relação àquilo que vocês iriam trazer dali? Nós começamos a notar mesmo o próprio banho, por exemplo, porque na altura para lhe dar banho também tinha que ser tudo muito a correr, porque foi quando também, lá está, nos alertou que a parte da sensibilidade não era só alimentar, porque ela tinha seletividade alimentar, exatamente, muito por causa da sensibilidade. Nós achávamos que ela chorava no banho simplesmente porque chorava no banho, não gostava de tomar banho, e não, foi quando também conseguimos perceber e alargou-nos o leque em casa nós também vamos conseguir se calhar mudar certas coisas
porque ela na piscina o estava a fazer e estava a conseguir tolerar. E realmente o banho foi logo a principal mudança ali, o ela brincar, o ela aceitar a água pela cabeça, por exemplo. Nós notámos logo ali que íamos usar o contexto da piscina muito fora. E isso, quer queiramos, quer não, conjuntamente com a questão terapêutica que vocês procuravam, estávamos a trabalhar também aqui uma componente educativa para ela, para o seu dia-a-dia, para formas de rotina habitual, da toma do banho, do vestir, do despir, da água nas diferentes partes do corpo, esta importância que isto tem, desta envolvência. Brincar, que ela pouco brincava. Exatamente, aí está a tal relação com o espaço, com os objetos, com a água, que à nossa perspectiva é o principal brinquedo, ok? Quem trabalha em piscina tem esta visão que o principal brinquedo tem que ser sempre a água quando trabalhamos com crianças, e a Emma começou a demonstrar isso ao longo do tempo, e sem querer desvendar muito como é que ela está atualmente, dizer que ela foi mostrando que estava cada vez mais disponível, mais disposta a aprender novas formas de estar, de colocar o corpo, a forma de respiração, e achamos que isto aqui, o ciclo respiratório teve bastante interferência e referência naquilo que foi a parte da comunicação. Porque nós notamos muito. Muito. A parte social dela, e mesmo agora se estava a falar, a parte da respiração também foi muito importante, porque ela sofre bastante com a parte da cardíaca, a pneumologia. Ajudou imenso, porque ela parece que de certa forma aprendeu com a respiração na água. Há um controle. Exatamente, a controlar também, mesmo a nível, por exemplo, dela ter ficado doente. Ela fica, mas parece que meio que desenrasca ali, porque há um controlo que ela aprendeu a ter, exatamente. que não tinha antes, que era muito mais difícil para ela. A parte social também, o facto de ela ir a alguém, nem sem ser o pai ou a mãe, sem chorar, e começar a perceber que há outras pessoas também sofredoras. É isso mesmo, porque em piscina esta fase é de extrema importância, e é importante que os pais que nos ouvem tenham esta noção, que trabalhar uma base segura de confiança e de segurança neste contexto, que à partida pode ser tão inseguro, de tanta desconfiança, porque é um meio que nós à partida não estamos adaptados, e portanto temos que criar aqui aquilo que nós chamamos em contexto aquático a fase de adaptação ao meio aquático, e que a Emma teve que ter aqui essa fase bastante aprofundada, bastante trabalhada, para conseguir atingir efetivamente a forma de desenvolvimento em ascendência que ela teve ao longo deste tempo. Em algum momento, Kátia, a questão, por exemplo, respiratória, conjuntamente com aquilo que fala da questão cardíaca, algum dia assustou naquilo que é uma atividade física para a Emma? Eu, por acaso, sempre que ela vai a alguma consulta, eu tenho sempre tendência a referir, porque assim, lá está, foi algo que nós procuramos, não por recomendação médica. Então, sempre que ela tinha alguma consulta, nós referíamos: a Emma está no meio aquático, a Emma está a fazer isto com água, a Emma, e então nunca tivemos da parte médica, da equipa médica dela, seja ela cardiologista, seja ela pneumologista, olha, o par está a fazer, não, porque senão nós tínhamos também parado, e era uma escolha que vinha em conjunto com a equipa médica, mas não, elas sempre acharam, ainda hoje, muitas elas dizem que se a gente estiver bem, se ela estiver bem, para ela continuar a fazer, porque nunca houve, ou seja, por muito que ela piorasse, tivesse as pneumonias, nunca era por causa da água, é sempre por outras questões. Ela só parava mesmo realmente quando estava mais aflita, mas... E era necessário parar, claro que sim. Fora isso, nunca tivemos um impedimento, acredito que pronto, o caso dela cardíaco, por exemplo, não é grave, no sentido em que ela não possa ter uma vida normal. Como é óbvio, se fosse o caso, nós nunca iríamos pô-la nesse esforço, mas não, toda a equipa também nunca só pôs ela a fazer este tipo de terapia, de brincar na água, de trabalhar na água. Exatamente. O que fosse. Quando lhe questionam o que é este trabalho que a Emma faz na 2 meios, em piscina, em psicometricidade, em meio aquático, quando lhe perguntam o que é que ela faz verdadeiramente,
Como é que a Kátia consegue explicar? Porque às vezes, e quando nós tivemos até as últimas avaliações, em que a Kátia às vezes nos dizia, às vezes quer explicar o que é que ela faz, sim, e o que é que ela está a fazer, e não consigo. Nós conseguimos perceber que a Kátia tinha tanta a observação daquilo que era feito, com tanta curiosidade e conhecimento daquilo que está a ser feito, mas que não conseguia explicar aos outros. Sim. Em algum momento achou necessidade de explicar isso para que as pessoas entendessem a real necessidade que a EMA tinha, ou mesmo porque acha que isto era importante? Eu comecei a achar que era mais importante, até porque lá está, realmente era difícil de explicar, porque as pessoas às vezes pensam que é só a piscina. Que é só natação. Exatamente, ela está aprendendo a nadar. Não, ela não está aprendendo a nadar. Não era esse o nosso objetivo. Lá até pode ser sim, em determinada fase, não é? Exatamente, por exemplo, agora se calhar. Agora, exatamente. Mas ao início, nem o andar era o nosso objetivo. Exatamente. Por isso, quando me diziam, ela está a nadar, não. Ela está a aprender tanto a nível de pegar em objetos. Exatamente. Houve uma altura em que mesmo com a Catarina, por exemplo, se propôs ela as cores, exatamente, até as próprias cores, por isso, e sim, foi meio aquático, e na altura era muito difícil de explicar às pessoas que não era só nadar, era algo que ela precisava, era alguém que estava ali com ela e connosco também, porque nós, apesar de estar do lado de fora, estávamos também a aprender, e o tentar explicar às vezes que não é só nadar, ainda é, às vezes, não é meio que desiste, mas a gente às vezes meio que diz que sim, mas já tenho muito mais interesse em que as pessoas entendam que não é só nadar. Exato. E a EMA está bem hoje, eu digo sempre isto, e vou continuar a dizer, porque realmente foi a nossa melhor escolha, porque se ela está assim hoje, foi mesmo com todo o trabalho que ela teve com a equipa, porque não foi só nadar, foi mesmo um leque de tudo, o brincar, nunca é só brincar. Exatamente. O dar um mergulho na água, nunca é só um mergulho na água, e ela própria agora já há coisas que ela faz, que é tão engraçado a gente perceber que ela aprendeu ali, e que não é só, mas ela mergulha assim, não, ela mergulha assim porque está a mergulhar em segurança. Exatamente. E nós houve uma altura que nós não sabíamos se a nível de desenvolvimento ela ia conseguir adquirir essas coisas básicas que uma criança faz, apesar dela a nível de desenvolvimento também, que é um marco grande na síndrome, é saber se eles desenvolvem de uma forma normal ou não. Nós não sabíamos nada. Exatamente. Nós não sabíamos se ela ia falar, nós não sabíamos se ela ia atingir essas coisas, e vê-la fazer o simples isto para mergulhar, nós percebemos, ok, ela está a nível de desenvolvimento, também está a captar, por isso não é só nadar. Exatamente. E hoje já me esforço mais a explicar que não é só nadar, é um conjunto de tudo. É um processo. Sim. E é importante que as pessoas tenham esta noção, quer para quem nos procura, quer para simplesmente quem vê às vezes do lado de fora, outros profissionais, outras famílias que muitas vezes nos estão a ver e que ficam, o que é que estão a fazer dentro da água com as crianças? Porque efetivamente nós trabalhamos muito mais no processo do que só no resultado final. Sim. Isto é importante que as famílias entendam, e às vezes as próprias famílias que estão connosco, que vêm com tanta sede do nadar, em que antes disso, há coisas muito mais importantes para se atingir esse grande resultado, esse grande produto. Mas o processo é muito mais importante. E esse processo que a Kátia acaba de descrever, que é a forma através do jogo, da brincadeira, num contexto como é o aquático, nós podemos dizer assim, ok, nós podemos fazer esta brincadeira, o jogo, noutro contexto que não a água. Mas a água tem propriedades e tem características que outros contextos não vão ter. É o único contexto onde nós conseguimos trabalhar de forma tridimensional, se quisermos pôr assim, onde colocamos aqui à prova diferentes desafios corporais, diferentes vivências corporais, a forma como relaciona o objeto, como vai procurar, buscar, através da resistência que a água oferece, mas também oferece o trabalho facilitador. Aí está, pelas tais propriedades, aí em que o corpo vai experienciar outras formas de aprender e que vai atingir aqui as áreas mais superiores da cognição. Quando a criança consegue dentro de água e que depois transfere para o dia-a-dia, o subir o bordo da piscina, o sentar, o mergulhar na posição adequada, a colocação da cabeça, o barriga para cima, barriga para baixo, forma de respiração controlada, todos estes desafios que nós vamos dando a cada sessão, quando a criança consegue e leva isto para o dia-a-dia, significa que ela aprendeu, significa que ela está a desenvolver. E mais, quando ela leva para o dia-a-dia, significa ainda que ela
teve a parte emocional da segurança e da confiança conseguida, que é uma das coisas que a Emma tem revelado muito, porque é importante dizer que esta menina deste tamanho que vocês estão a ver está a trabalhar atualmente numa piscina de 25 metros. Ela já vai à piscina de 25 metros, ela começou... como se bem se recordam, em 2022, e esteve a trabalhar connosco no tanque de aprendizagem sempre, e atualmente, desde há algum tempo, ela já vai à piscina grande, com autonomia na piscina grande, está efetivamente aqui a querer dar os primeiros passos naquilo, agora sim, que é a aprendizagem para a natação. E como é que a Emma e a mãe veem isto? Dela estar a entrar agora nesta fase, em que se calhar há crianças num percurso regular, num desenvolvimento típico, que se calhar não estão numa piscina de 25 metros, como a Emma está. Não, por exemplo, temos o exemplo do irmão. Exatamente, é verdade. A Emma, e lá está, ouvir daquele lugar para fora. Exatamente. Nós nunca imaginávamos que a Emma, numas férias, por exemplo, estivesse a dar um show, por exemplo, num rio aberto, em que ela mergulhava e toda a gente olhava, porque realmente foi isso que ela aprendeu. Foi a segurança. Isso é confiança, para estar... Exatamente. Às vezes agora tem confiança a mais. Que também é preciso ter cuidado, é verdade. Também é preciso ter cuidado. É verdade. Mas não, nós não, nem sequer, lá está, a nossa preocupação era o básico, era o sentar, era o segurar a cabeça, era ela ter força nas mãos, e de repente estamos a vê-la numa piscina grande. É mesmo, e eu acredito que para vocês, enquanto pais, que isto só pode ser motivador para vocês entenderem que se neste contexto ela faz e isto acontece, outros contextos vai acontecer. Sim. E isso tem que ser motivador para vocês enquanto família. Vê-la numa piscina grande, com este tamanho e com esta desenvoltura que ela já mostra e com estas vontades que ela tem, o que é que a Kátia perspectiva para ela? Eu acho que ela consegue fazer tudo agora. Eu antes não conseguia pensar assim, porque tinha muito medo, e aquilo que via, aquilo que nos foi dado de diagnóstico, agora eu consigo pensar, caramba, ela consegue fazer tudo. O nosso trabalho é capacitar famílias e a sua resposta só pode refletir isso. Quando nós colocamos a criança a fazer alguma coisa, demora o tempo que demorar, e mais ou menos lembro, estamos aqui há 3 anos, ok? Sim. Mas que a família depois consegue olhar para a criança do género, não, se ela aqui conseguiu, ela vai conseguir noutros sítios. Isso só tem que ser motivador para vocês. Na altura que ela começou a escola, agora este ano, eu pensava, caramba, como é que ela vai ser na escola? Será que ela vai ter o mesmo apoio que ela sempre teve até agora? Porque lá está, em termos terapêuticos, ela tem sempre alguém lá. Se não sou eu, tenho a terapeuta com ela. Está ali alguém com ela, está ali. Será que na escola, nas outras fases da vida dela, será que ela... Não, ela vai conseguir, porque ela está lá, e ela começou a mostrar mesmo isso, que consegue, que está lá, e tem confiança para isso, que era uma coisa que ela não tinha. Eu, por exemplo, agora ao ouvi-la dizer à Catarina que precisa de ajuda, era uma coisa que eu nem sequer achei que ela fosse fazer, porque ela a nível dela mesmo, ela não era assim, a nível social ela não era assim, ela não falava com ninguém, ela simplesmente olhava para a pessoa de lado e revirava os olhos, ou se não gostava agarrava-se à mãe ou ao pai, e agora ela tem esse leque abriu, e por isso eu não era impossível imaginar que ela chegasse a este ponto. Mas isso deve-se também a um trabalho conjunto que vocês procuraram, não só através da piscina, e portanto vocês também, aí está, ela deu início na escola, vocês sentiram que ela estaria preparada também para integrar isso, apesar dos vossos medos e inseguranças, mas que estaria aqui numa fase adequada e que naturalmente a entrada na escola iria chegar e isso iria acontecer. Portanto, houve aqui um conjunto de trabalho focado na Emma para que ela consiga também neste momento estar como está. Houve um trabalho de família que vocês sabem que o fizeram muito bem. Sim. Isso é de louvar, eu já vos disse várias vezes isso. Porque quer queiramos, quer não, é uma síndrome desconhecida para a maioria das pessoas, e trabalhar no desconhecido para uma família deve ser altamente difícil. Sim, eu na altura lembro-me quando nós tivemos o diagnóstico, viemos para casa com uma folha que qualquer pessoa pode ir ao Google, escrever síndrome de Nona, imprimir. Foi aquilo que eu vim para casa, mais nada. E eu pensei, ok, o que é isto? Meu Deus. Eu lembro-me de procurar tudo e mais alguma coisa, lembro-me de encontrar pessoas em vários pontos do mundo. Mas fez essa procura, foi? Sim, tive mesmo que fazer essa procura, porque havia mesmo muito, e ainda há mesmo muito pouca informação. Ainda hoje recebo comentários às vezes de mães
noutras línguas, que às vezes eu tenho que ir traduzir porque são línguas mesmo da Venezuela, por exemplo, que me perguntam o que é que nós fazemos aqui em Portugal para a Yama estar assim. Mas nota que há muita diferença? Há muita diferença, porque, por exemplo, a nível alimentar, a Yama alimenta-se bem porque ela também fez, além de ter feito a terapia da fala, houve ali os pais vão tentar fazer tudo para que ela coma. E foi do género, nós dávamos-lhe tudo para a mão. Nós percebemos que a nível sensorial ela tinha que experimentar primeiro tocar para conseguir, e foi muito por aí. Exatamente. Enquanto noutros países, por exemplo, as crianças, aqui eu não sei, lá está, eu não sei como é que ia ser a nível de alimentar, porque ela realmente começou a comer bem. Sei que chegámos a ter consultas de gastro, porque chegou-se a ponderar pôr uma sonda para a Yama ter que comer, porque ela só bebia leite com 1 ano. E era de género, ela bebia o leite e vinha tudo para fora. O que eu noto é que noutros países acho que já há mais informação, por exemplo, Brasil, principalmente, é onde eu noto que há muitas crianças já com a síndrome. E noto que eles têm, em termos de assistência a estas crianças, muito mais do que nós temos aqui. Muito mais, mesmo a nível de terapias. Era isso que eu ia perguntar. Em termos terapêuticos, vocês sentem que estão mais ou menos alinhados com aquilo que efetivamente outras famílias também fazem, que procuram outras respostas? Por exemplo, mais uma vez a intervenção em piscina, vocês acabam por ser às vezes aqui uns pioneiros nessa forma de trabalho com a síndrome de Noonan. O que é que sentem? Por exemplo, a nível de terapia, lá está, nós tivemos mesmo que procurar. Não, eu vejo, lá está, eu dou o exemplo do Brasil porque conheço muitas mais crianças com a síndrome de lá. Terapias visuais, terapias auditivas, e eu penso, aqui se nós não procurarmos, não há ninguém, e assim, não é dizer mal da equipe médica, não é o caso, não é isso que se trata, porque mas se calhar eles também não vocês sabem. Também no desconhecido não se sentiram orientados? Exatamente. Porque eu lembro-me da médica de desenvolvimento da Yama me dizer, e se calhar é um bocadinho verdade, e foi mesmo ela que disse, porque provavelmente passa com isto com mais pais e com mais crianças que sofram com doenças raras ou que não sejam tão conhecidas. Ela disse, nós íamos chegar uma vez ao consultório dela e saber mais que ela, a esse nível, porque nós íamos procurar tudo. E é realmente isso que um pai com uma criança com algo raro, com algo desconhecido faz, é procurar. Procurar e tentar encontrar qual é a terapia que se encaixa no desenvolvimento do filho. Mas acredita sempre que anda sempre numa tentativa e erro? Sim, às vezes sim. Porque ou fecham portas ou simplesmente não dá a nível de, por exemplo, muitas terapias a nível financeiro é um peso também para a família, não é? Exatamente. E então os pais não podem optar por aquilo, têm que optar por uma ou por outra. Exatamente. Não sentimos ajuda da parte do Estado, por exemplo, porque simplesmente não há. Enquanto noutros países eu noto que é isso. E no nosso caso, aqui sobretudo na área que estamos a falar aqui, em piscina, efetivamente, para já é uma área de intervenção terapêutica em piscina completamente diferenciada. E os apoios, não podemos dizer que são poucos, são nulos. Okay? São nulos naquilo que é um trabalho em meio aquático. A nossa luta continua a ser que efetivamente esta seja uma resposta pública, que chegue a mais famílias e que exatamente como famílias como vocês foram, se calhar, uma das famílias impulsionadoras, não é se calhar, é a realidade, uma das famílias impulsionadoras para que o nosso serviço esteja hoje cada vez mais cimentado em piscinas, mas que sentimos que poderia estar de outra forma, muito mais estruturado, muito mais presente, se existissem apoios. Porque efetivamente faz, como a Cátia esteve a descrever até agora, faz a diferença na vida da vossa filha. Sim. E o procurar chegar a uma piscina, a um outro espaço qualquer, no caso à piscina, porque é uma das realidades que nós vemos em que muitas famílias que procuram o trabalho em meio aquático, porque lhes é recomendado, porque sabem que é importante, porque sabem que faz bem, vamos pôr assim no senso comum, muitas vezes chegam a uma piscina e simplesmente a resposta é quando os pais dizem que têm um filho com um diagnóstico, pedimos desculpa, mas não conseguimos dar resposta. Vocês passaram em algum momento por isto, em alguma piscina, ou vieram logo ter connosco? Nós fomos logo ter com vocês, porque lá está, foi, ok, vamos, porque estamos se calhar... Por exemplo, naquela fase inicial,
vocês irem a uma piscina e inscreverem a Ema numa turma não vos faria sentido? Não, provavelmente, mas iam dizer que nem é aceitável. Um exemplo muito rápido, nós colocámos o Afonso no basquetebol. Certo. Eu ainda hoje tenho medo de dizer, olha, eu tenho uma criança com este problema que também quer experimentar o basquetebol, como eu falei com a Sofia. Mas tem medo? Tenho. Mas porquê medo? Porque basta dizer que ela tenha um problema que eu acho que as pessoas, apesar de hoje se falar muito em inclusão, não a praticam. Falam, mas não a praticam. E então eu tenho medo de dizer, olha, ela quer... Eu acho que às vezes, e é triste eu dizer isto, porque a minha filha tem que ser aceita da maneira como ela é. Exatamente. Mas realmente ainda há muito, isto por histórias que eu ouço, basta a gente, por exemplo, olham para a Ema, completamente normal, basta dizer que tem um problema de saudade, se calhar, e às vezes é isso, eu tenho medo de chegar à beira da pessoa e dizer, olha, ela quer experimentar fazer o basquetebol, e se calhar até a deixam, se eu não disser nada. Exatamente. Mas se eu disser que a Ema tem um problema assim, 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 se calhar não, olha, se calhar é melhor não pôr. Mas porquê? É porque acaba por ser triste ter que omitir por medo. Omitir por medo, porque para mim, completamente normal, ela é capaz de estar aqui. Pois. Se nós não tivermos a tem que colocar está ali a levantar pesos, por exemplo. Sim. Ela faz tudo como uma criança normal. É isso. Aliás, ela a nível de desenvolvimento é uma criança normal. Sim, mas imaginemos, sendo que num futuro, se quisesse colocar a Ema num clube de natação, iria ter medo de ir a um clube e dizer, quero inscrever a minha filha aqui no clube, depois de saber o trajeto que ela teve em meio aquático? Em meio aquático não. É importante nós entendermos isto. Se a minha filha quiser ser um Michael Phelps, eu tenho a certeza que ela vai conseguir. Sim. E se calhar nem, até posso dizer, olha, tenho insistido, mas experimentem só, deixem só. Porque é importante dar aqui, e isto que a Kátia está a dizer, que os pais não tenham medo, porque são os vossos filhos, e eu acredito que não dizer por medo é só estar a protegê-la. É estar a protegê-la, mas a sociedade tem que saber que crianças como a Ema têm exatamente o mesmo direito de chegar a um clube e ser inscrita para o basquetebol, ou chegar a uma recepção de piscina e simplesmente a Ema vem para a natação. Sim. Ok? E isto é importante que as coisas aconteçam nestes modos. A Ema, atualmente 4 anos. 4 anos. O que é que esperam dela nos próximos tempos, enquanto menina que está numa fase de trabalho amplamente escolar, não é? Em que cada vez mais lhe vão chegar diferentes atividades, diferentes tarefas, e em que cada vez mais eu acho que ela se desafia. Ela desafia. E ela este ano foi mesmo um ano em que... Loucura. Foi tudo. Foi. Começou a escola, apesar dela já estar foi muita coisa também, mas noto que ela é junto com a escola e com... ela é assim, muito engraçada. Ela é muito engraçada. Agora vai buscar. Ela não é assim. nós em casa às vezes nos admiramos o ela falar. E é uma coisa que é natural. É natural comunicar, será natural, não é? Exatamente. E para nós ainda hoje nos admiramos com coisas que ela faz. Às vezes nós estamos, não sei como é que é, eu gostava que houvesse uma câmara, por exemplo, na vossa cabeça, para os pais que estão cá fora, porque a nossa cara deve parecer mesmo parva. Porque eu falo por mim, eu ainda hoje, eu vejo a fazer coisas que a Catarina que eu penso, como é que esta rapariga está a fazer aquilo? É verdade, é verdade. Coisas que eu só queria que ela sentasse. Não é só a sua cara, é a minha, não é? Que já estive também com a Ema, bebé de colo. De colo, tem lá tantos vizinhos ainda lá. E ela atualmente mergulha, nada perfeitamente debaixo d'água, percursos subaquáticos, a respirar perfeitamente, salta e entra, faz tudo. Portanto, não é só a sua cara, a minha cara do lado de fora é Ema. Estás fantástica, não tens noção o que tu estás. E eu não sei se a Ema um dia terá a noção do percurso que ela teve na piscina, como qualquer outra criança quando passa por estes anos todos em qualquer atividade, um dia sabe lá o que é que vivenciou isso, mas aquilo vai estar na forma dela ser e dela estar. Sim. E é só isso que eu quero que ela leve. Que toda a confiança que ela ganhou, a segurança que ela ganhou, a forma de comunicar, a personalidade vincada que ela mostra ali na piscina é de extrema importância. Uma das coisas também que a piscina eu penso que traz, eu não sei se vocês no caso da Ema também conseguiram perceber isso, que é um trabalho que nós achamos também que é muito importante, eu estou sempre a dizer isto, mesmo em contexto de formação eu digo isto muitas vezes.
o trabalho de psicomotricidade em meio aquático não cabe só dentro da piscina, dentro de água. Cabe também nisto que nós dizemos de levar o transfer para outros contextos desta confiança, desta forma de se relacionar, de comunicar, mas também um trabalho em balneário que eu acho que é importante. Sim. O vestir, o despir, o calçar, a toma do banho. Vocês notaram que este trabalho também que era feito ali na piscina de uma forma que é imposta, porque ela sabe que para ir para a piscina ou tem que se despir ou vestir no final. Tudo isto vocês notaram que teve também aqui alguma relação na forma de desenvolvimento dela? Sim, porque ela, por exemplo, ela agora ainda até a gente olha, vais para a piscina, o que é preciso? Ela a touca, ou seja, o facto dela também nomear aquilo que precisa para ir para aquele ambiente. Identificar. Sim, apesar das vezes ela ser ali, não quer chinelos, ou não quer, mas pronto, ela também já foi a criança que fazia às vezes sem touca. Exatamente. Mas o facto de ela aceitar uma touca e saber que agora tem que levar a touca, está tudo certo. E que permanece toda a sessão com touca. Agora toda a sessão com touca, sim. E com fatos de banho giríssimos que ela traz sempre. Sim, porque ela às vezes também cisma que tem que ser aquele e pronto. Ela traz sempre os seus fatos de banho não compra, não é? Ela recebeu o fato de banho nos anos e teve que ser aquele e pronto. Mas é tão engraçado. E depois quando entra no cais, bom dia, ela nem passa nada. Não, vou fazer o meu trabalho, já cheguei, está tudo certo. Sério? Às vezes nós falo por mim, sou um bocadinho, por exemplo, mas eu sei que ela sabe calçar, eu sei que ela sabe e é super capaz, coisa que ela também foi adquirindo. Sim. É óbvio que eu vou lá e visto eu, porque é mais rápido, o que é mau. Só por questões de logística e dinâmica, não é? Horários. Mas ela mas sendo que isso também foi um bom trabalho para ela. Só o facto de a gente a levar e estar a despila, já sabíamos que ia começar ali. Ok, ela vai começar a chorar. Agora não, agora notou-se que houve mesmo ali isto é a minha rotina. Certo. É isto que eu tenho que fazer. Então ela agora já faz isso super bem. Certo. Isso é importante. De uma forma geral, aqui os pontos que nós queríamos abordar com vocês enquanto família estão efetivamente refletidos, debatidos. Se a Kátia tivesse que enaltecer um dos pontos mais importantes que a intervenção em meio aquático, da psicomotricidade em meio aquático levou à vossa família e à vida da Emma, o que é que destacaria? Deixa eu ver se eu consigo dizer isto de uma forma que é o que me faz transparecer, mas eu acho que é mesmo o cuidado. Eu vou falar por mim. É o cuidado que vocês tiveram com a Emma. Tanto a Sofia, que foi a Sofia ao início, começou como agora a Catarina. Porque eu acho que sem o cuidado, sem o amor principalmente, sem o olhar para a criança como ela é, porque elas não são todas iguais e cada uma tem uma necessidade, e então eu acho que é mesmo isso, é o olhar para a criança. Coisas que hoje em dia já muita gente não faz isso, é tudo igual. E ali não, ali eu senti que o trabalho que estavam a fazer com ela era com cuidado, era com amor. Era para ela. Era se ela tivesse a chorar e não tivesse a fazer aquilo, havia ali um abraço, havia ali um carinho, e ela sabia que ali ia ter segurança. Por isso é que agora é muito mais à frente, não é? Estamos a falar de um desenvolvimento enorme. O facto de ela dizer à Catarina agora que não quer fazer, mas ela sempre foi atendida de outras formas. Exatamente. Ela começava a chorar e havia alguém que lhe dava um abraço. Sim. Por isso, eu acho que é mesmo isso. O cuidado. Sim, é o cuidado mesmo. É aquela atenção especial de... E eu fico mesmo muito contente que diga isso, porque eu acho que o nosso serviço se distingue exatamente na perspectiva nós olhamos cada criança. Sim. Exatamente por isso não trabalhamos com turmas. Ok? Porque sentimos, e está tudo bem no trabalho com turma, há aquilo que fizer sentido àquela criança. Exatamente. No entanto, há crianças que se calhar em algum momento da vida é necessária esta dinâmica individualizada, para que no futuro, no caso da Emma ou outras crianças, possam integrar um grupo e já tiveram o seu percurso que naquele momento foi importante. Porque há pais muitas vezes quando nos procuram mas não é em turma, não, é individualizado. Sim. Com um profissional que vai ajudar esta criança a trabalhar-se, a ter todas as bases necessárias, com todos os cuidados, para que consiga efetivamente ascender àquilo que é... Lá está. Se fosse uma turma, a Emma a entrar como entrou, com os 5 minutos e sempre a chorar, ela ia-me dizer, olha, se calhar ela não gosta da água. Pronto, e ficava arrumado. E ficava por ali. Eu nem tentava, nem havia aquele jogo de será que eu estou a fazer bem ou estou a puxar por ela ou estou a fazer mal. Uhum.
desisto, continuo, vamos ver no que isto vai dar. Se calhar já tinha-me logo dito, olha, não, ali houve cuidado, ali houve atenção, e ali houve alguém junto com a mãe a dizer, vamos conseguir. Claro que sim. Então, uma forma vamos... E foi ali. E foi verdade, Cátia. E nós só podemos agradecer mais uma vez a vossa confiança até aos dias de hoje, porque já se passaram 3 anos e nós, é aquilo que eu continuo a dizer, nós acompanhamos a Emma dentro d'água, mas acompanhamos a vocês enquanto família dentro e fora d'água. E a Cátia sabe que sim. Sabe todo o respeito e admiração que nós temos por vocês enquanto família, por todas as famílias que nos chegam, trazem sempre uma criança com algum tipo de diagnóstico e o meu respeito é imenso por isso. E devo dizer, sobretudo desde que sou mãe. É um respeito imenso a quem vive no desconhecido que é o mundo da paternidade, quer para um pai, quer para uma mãe, quer para um pai, é sempre desconhecido. Ter um filho com um diagnóstico desconhecido é ainda mais respeitoso, porque é querer o melhor para os filhos num mundo escuro. Acredito que seja um bocadinho assim. É um bocadinho. Atualmente, acredito que a água tenha vindo trazer um bocadinho de limpeza, vamos por assim, que a água veio limpar quase que literalmente aqui um bocadinho esse lado mais escuro que vocês tinham e que nós pudemos ajudar nesse bom desenvolvimento que a Emma hoje nos mostra. Só podemos agradecer mais uma vez a vossa confiança, aquilo que nos trouxeram também, que nos ajudaram a mostrar a importância que a intervenção psicomotora em meio aquático pode ter para tantas famílias como hoje temos, como a confiança que vocês tiveram inicialmente num serviço que ainda é tão desconhecido, mas que atualmente já está na forma que está, e por isso só vos podemos agradecer. Cátia, para terminar, eu gostava de perguntar e de convidar a Cátia para o seguinte. Aqui, imaginemos que este é o nosso serviço, este aquário com já diferentes e várias pedrinhas cimentadas para a construção do nosso serviço, da 2 Meios Corpo e Água. Se a Cátia tivesse que colocar mais uma pedrinha para nos ajudar a cimentar o nosso serviço, o que é que ela ia representar? Bem, isto é difícil, porque eu gosto... Vocês têm um trabalho mesmo enorme com a Emma. E eu sei que não vai começar, porque eu já passei mal consigo, não vou passar outra vez. Me diz, mas ela está tão bem, é impossível eu não dizer que foi no vosso trabalho. Fomos todos. Eu não consigo dizer mais nada a não ser confiança mesmo. Para confiarem, porque ela está assim hoje. Foi por confiar. A todos nós, está bem? Cátia, muito obrigada mais uma vez pela vossa confiança enquanto família, está bem? Muito obrigada mesmo, muito obrigada.